eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui para mais uma edição da nossa preciosa Escola Bíblica Dominical. Nós temos utilizado a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje nós vamos estudar uma lição preciosa que está registrada entre as páginas 167 e 170. A lição é a lição de número 38. Nós vamos estudar hoje sobre a família cristã, a agência de acolhimento. O que se propõe nesta abordagem é entender o acolhimento como a promoção da restauração na vida das pessoas. Antes de seguirmos em frente, eu gostaria de ler a preciosa Palavra de Deus, que serve de base e referência para o nosso estudo. Nós vamos ler o texto proposto nesse roteiro de estudo de hoje, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e eu lerei os versículos de 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado também como aprendemos segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que está registrado nas Escrituras. E apareceu a Quefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. É bom lembrar e frisar que Paulo se referia ao seu tempo e não ao nosso tempo propriamente dito. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, disse Paulo, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Eu queria chamar a sua atenção para algumas informações importantes. Quando nós pensamos em igreja, e o apóstolo Paulo está tratando disso aqui, porque fala do alcance que o evangelho teve na vida dele, nesta proposta de Jesus Cristo em salvar e restaurar o ser humano, mas também que teve o poder de alcançar as pessoas da igreja de Corinto. E ele faz aqui algumas menções importantes que eu e você precisamos ter em mente. Quando nós pensamos em igreja, nós não podemos ter em mente a ideia ou a concepção de uma igreja institucional. Pelo contrário, nós temos que ter uma igreja em mente que passe pela concepção espiritual. Essa é a visão do reino de Deus. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos em alguns valores que integram a existência da igreja, na verdade, que compõem a existência da igreja. E a primeira coisa que eu queria lembrá-lo, como valor da existência da igreja, que a igreja jamais deve abrir mão, é que a igreja existe para integrar pessoas. Infelizmente, ao longo dos anos, dos séculos, a igreja se institucionalizou de tal forma que criou dispositivos capazes de dificultar a integração das pessoas. A igreja passou a ser um crivo. Na verdade, eu diria até, a igreja muitas vezes passou a estabelecer um processo seletivo na vida das pessoas. Aliás, Paulo reclama isso nesta passagem, porque ele diz, olha, eu não valia muita coisa, eu era capaz de perseguir a igreja, eu nem merecia fazer parte da igreja, mas Cristo me alcançou. Então, Paulo é fruto da integração da igreja, especialmente pelo cabeça da igreja, que é Cristo. E eu e você não podemos agir de forma diferente. Muitas vezes nós queremos ser donos da igreja,
querendo inclusive definir quem pode e quem não pode fazer parte da igreja. E esse não é o nosso papel, pelo contrário. A igreja deve integrar as pessoas, trazendo-as de onde estiverem, como exatamente elas estão. E aqui, no processo espiritual que a igreja constitui, ela terá a oportunidade de, além de acolher estas pessoas, de restaurar a vida destas pessoas, por esse processo, naturalmente, de integração. Mas esse não é o único valor. Nós também precisamos entender que a igreja existe para, e aí é bom que eu e você nos lembremos disso, servir. A igreja que não serve, não serve. Se ela não vive para servir, essa talvez seja a melhor expressão, ela não serve para muita coisa, meu amado. E é interessante que muitas vezes nós é quem queremos nos servir da igreja. E nós nos esquecemos de que nós é quem temos que, no processo eclesiástico, servir a Deus e as pessoas com as quais nós convivemos. E é interessante que muitas vezes o crente se senta no banco da igreja e ele acha que ele é um consumidor espiritual, ele está ali para ouvir uma mensagem. E se a mensagem não atende à sua expectativa pessoal, então ele dá uma nota àquela mensagem. Ele está mais preocupado com o que o Ministério Infantil vai oferecer, com o que o Ministério da Educação Cristã vai oferecer, com o que o Ministério da Música vai oferecer, mas ele se esquece de que ao invés de se regalar com aquilo que está sendo oferecido, ele deve oferecer a sua vida em serviço a Deus. Aliás, é como o Salmo de número 100 nos ensina, já numa visão inclusive veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, servir ao Senhor sempre com alegria. E nós devemos nos apresentar a Ele sempre com cântico, portanto, na condição de adoradores e não de adorados. Eu e você precisamos ter isso em mente. Mas não somente. Um dos valores da igreja é também crescer. A igreja existe para promover crescimento. Se uma igreja não promove crescimento espiritual, e eu poderia inclusive dizer numérico, esta igreja está errando o alvo no que diz respeito à sua proposta original. A igreja existe para promover crescimento. Repito, de ordem numérica e de ordem espiritual. Nós precisamos trabalhar para que haja crescimento espiritual, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. A igreja existe para isso, para nos ensinar, para nos orientar, especialmente no que diz respeito às Sagradas Escrituras. E é interessante que Paulo fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, eu ensinei a vocês aquilo que aprendi do Senhor Jesus. Então Paulo estava mostrando que o crescimento cristão passa por esse discipulado, por esse ensinamento da própria palavra do Senhor. Mas não somente, a igreja serve para, ou existe para alcançar. A igreja também precisa alcançar vidas. E na medida que a igreja se propõe a alcançar vidas, a igreja compreende alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, o fato de que a sua concepção não se dá propriamente no que diz respeito a um programa, mas, sobretudo, baseado em pessoas. Uma igreja precisa basear toda a sua missão em pessoas. Quando a igreja se perde dessa concepção, esta igreja se institucionaliza e automaticamente se afasta consideravelmente do propósito original da sua existência. Aliás, isso nos ensina algumas coisas importantíssimas, porque isso nos ensina que igreja é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo e relacionamento com os seus pares. Nós precisamos nos relacionar com os nossos pares. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que o crescimento, as decisões, a integração e tudo que faz parte da vida da igreja, da existência da igreja, que somos nós, tem literalmente a ver com relacionamento. E eu e você precisamos saber disso. Por falar em relacionamento, eu queria lembrá-lo, por exemplo, de que o ser humano, desde que nasce, ele está num processo de aprendizagem. Ou aprendizado, como alguns preferem dizer. Eu vou fazer aqui uma diferenciação entre o ser humano, por exemplo, e um animal irracional. Eu vou tomar como exemplo um quadrúpede, um cavalo, por exemplo. Um quadrúpede, ele nasce
E mesmo recém-nascido, em questão de horas, ele consegue coordenar 4 pernas e ficar literalmente de pé. Já o ser humano não é bem assim. Você quer ver? Dê uma olhada. O ser humano, ele é muito diferente. Ele leva meses para coordenar apenas 2 pernas. Pastor, e o que tem determinado tantas diferenças? A explicação é óbvia. Relacionamento. O ser humano foi criado por Deus para se construir e se constituir na base de relacionamentos. Se não houver relacionamento, não há crescimento, não há desenvolvimento humanitário. E eu e você precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Eu poderia até dizer humano, porque o humanitário traz às vezes a concepção ou a ideia de aquilo que é solidário na humanidade. Mas isso também faz parte, mas não somente, também da sua concepção enquanto ser humano. Você precisa se relacionar. Quer ver um outro exemplo disso? A comunicação verbal. A comunicação verbal só vai acontecer na medida que houver relacionamento. Se não houver relacionamento, não há aprendizagem e, portanto, não há uma comunicação verbal. Nós literalmente teremos imensa dificuldade para construir significados, para conceber esses significados e, naturalmente, nomeá-los e, assim, conseguirmos nos relacionar com as pessoas, porque sem comunicação, ainda que esta comunicação seja gestual, nós infelizmente não vamos chegar a lugar algum. Eu queria trazer ao seu coração alguns ensinamentos que esta lição proposta pelo autor traz ao nosso coração. E o primeiro tópico proposto por ele é crescendo nos relacionamentos. Se você entendeu que o ser humano ele precisa se relacionar para acontecer na vida, você vai entender que a igreja precisa concentrar os seus esforços no crescimento que passa por relacionamentos. E aí é bom lembrar algumas coisas importantíssimas. A palavra-chave, quando nós pensamos nisso, é a palavra influência. Não existe relacionamento se não houver influência. A influência é de fundamental importância. O ser humano, ele é dotado da capacidade de se influenciar e de influenciar. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso quando aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, fazendo tudo o que corresponde à sua vontade. Mas ele diz mais, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com esta era, mas devemos influenciar este mundo de tal forma que ele seja literalmente transformado pelo poder do evangelho que em nós opera. Aliás, o apóstolo Paulo fala da sua conversão aqui, e ainda que de maneira bem superficial, ele declara que a sua conversão se deu por um encontro com Jesus. E a influência de Cristo neste encontro foi de tal ordem que o impacto na sua vida gerou literalmente uma verdadeira transformação. E aí, eu queria lembrá-lo de uma coisa importantíssima. Infelizmente, nunca haverá influência se não houver credibilidade. Só há influência onde há credibilidade. Se não houver credibilidade, nunca haverá influência. Você só se rende àquilo que você respeita, aquilo que você concebe, aquilo que você entende como mais forte do que você. E é exatamente isso que eu e você precisamos saber em matéria de relacionamento. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos em coisas fundamentais. Porque, por exemplo, esse relacionamento, ele é literalmente uma arma para transformar vidas. Ele é uma arma para alcançar pessoas. É através do relacionamento. Então não é tanto por aquilo que falamos,
mas é como nos comportamos e nos ajustamos às pessoas. E é por isso que a igreja é essa agência de acolhimento. E se a igreja não se propuser a acolher vidas, a igreja estará sendo tudo, menos a igreja de Cristo sobre a face da terra. Eu queria, inclusive, chamar a sua atenção para uma passagem bíblica que se encontra aqui no texto de 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, e o versículo indicado pelo autor é o versículo de número 33, que diz assim: não vos enganeis, as más companhias literalmente corrompem os bons costumes. Eu e você, infelizmente, meus amados irmãos, muitas vezes somos literalmente mal influenciados. E esta má influência, ela tem o poder de nos desencaminhar, especialmente no que diz respeito à vida cristã. Não se preste a esse papel. Isso literalmente terá o poder de arrasar a proposta original da existência da Igreja de Cristo. Um segundo tópico proposto pelo autor está indicado aí na página de número 168 e é o seguinte: dando honra aos idosos. Em matéria de relacionamento, nós não podemos abrir mão daqueles que são mais velhos. Aliás, a Bíblia nos ensina bastante sobre isso. Mas é importante lembrar que o apóstolo Paulo tinha uma especial, uma particular preocupação com as pessoas de idade na igreja. E é interessante que às vezes a igreja literalmente isola as pessoas de idade, achando que elas já não servem mais para nada, que elas já não têm mais o que oferecer. E se nós nos lembrarmos do tamanho da sabedoria que é alcançada com os anos de existência, nós vamos perceber que realmente as coisas são bem diferentes. Aliás, eu queria fazer uma observação importante. Nos últimos tempos, os estudos demográficos no Brasil têm provado que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Nós hoje temos, em média, uma expectativa de vida de 75 anos. Evidentemente, isso é uma expectativa média de vida, porque algumas pessoas podem ultrapassar esta marca e algumas, inclusive, ultrapassam bastante esta marca e outras podem ficar aquém desta marca, isto é, podem morrer bem antes de alcançar os 75 anos. Mas, em média, o brasileiro vive 75 anos de existência. E olha o que isso significa dizer. Que na medida que a expectativa de vida do brasileiro vai crescendo, isso significa dizer que nós temos cada vez mais pessoas idosas dentro das nossas igrejas. Felizmente, nem sempre nós estamos bem preparados para tanto. Os templos não são construídos para receber idosos, os banheiros não estão adaptados muitas vezes para receber idosos. Aliás, os cultos muitas vezes não são estruturados para contemplar idosos e isso naturalmente traz um prejuízo enorme. E se você se lembrar lá na introdução desta lição, um dos valores, aliás, o primeiro valor que eu indiquei é o da integração. A igreja existe para integrar pessoas e não para excluí-las, não para abandoná-las, não para deixá-las de fora do processo. E eu e você precisamos trabalhar categoricamente para abraçar os idosos. Não somente, mas como o autor propõe isso neste estudo, é bom frisar que os idosos devem ser alvo do nosso amor para que o acolhimento realmente favoreça a sua existência. Até porque são as pessoas mais carentes, que já alcançaram certa intelectualidade, já alcançaram certa maturidade, são as pessoas mais carentes da igreja. Essas pessoas precisam conversar, essas pessoas precisam se relacionar, porque muitas vezes elas já estão fora da vida ativa, do trabalho, elas já deixaram a sua contribuição na carreira profissional, então já estão, via de regra, aposentadas, elas já têm limitações físicas, então essas pessoas são, via de regra, bastante carentes. E nós precisamos ajudar
na integração dos idosos. Olha o que o apóstolo Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5. Eu quero ler os versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: Não sejas, Timóteo, duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a um irmão, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Interessante que o apóstolo Paulo aqui contempla as faixas etárias mais vistas na igreja contemporânea, jovens e idosos. E é interessante que ele trata aqui, ainda que indiretamente, do conflito de gerações. E ele está dizendo, olha, você que é pastor, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é filho, você que é jovem, deve cuidar da integração dos mais velhos. Sempre que tiver que exortá-los, e às vezes isso será necessário, você precisa fazê-lo com amor. Porque se o fizer com amor, você estará tratando os idosos como pais, com respeito e, acima de tudo, com honra. E estas são as duas palavras que eu queria usar para fechar esse estudo. A igreja precisa vivenciar em todas as suas relações respeito e honra. Nós, infelizmente, estamos nos desacostumando do respeito e também da honra. E as pessoas precisam ser respeitadas em sua individualidade, em sua cultura, em sua maneira de enxergar as coisas e até no que diz respeito à sua vivência. As pessoas também precisam ser honradas, ou seja, valorizadas naquilo que têm e fazem de melhor. Todas as pessoas devem ser valorizadas indiscriminadamente. Aliás, as pessoas não devem ser honradas ou valorizadas apenas por aquilo que fazem ou são, mas porque elas necessitam disso. E quando nós o fazemos, nós estamos cuidando para que esses relacionamentos sejam a arma mais importante da igreja, não só na integração, não só no serviço, não só no crescimento, mas sobretudo no alcance que a igreja do Senhor Jesus deve ter nesta terra. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que a igreja jamais deve se institucionalizar. Ela antes deve ser um ambiente de relacionamento e, portanto, de crescimento espiritual, emocional e, por que não dizer, até material. Que Deus nos abençoe a entender essas verdades e a fazer da igreja uma agência de acolhimento. Infelizmente, às vezes, nós somos frios nesses relacionamentos e, portanto, o acolhimento fica a desejar. Mas eu quero desafiá-lo, como igreja de Cristo que é, a partir de agora, a olhar para o seu irmão como alguém que precisa do seu amor. Que Deus nos abençoe nisso e até o próximo estudo, se Deus quiser.